Outro parâmetro que vai aparecer aqui para a gente, né, é torque, torque da máquina. Então, o que seria torque, né, ou dependendo do livro que você consultar, conjugado. Conjugado. Então, pela definição que vocês viram, né, em física, o torque seria a quantidade de força em relação a um braço, né? Na máquina, a gente tem um eixo que gira, né? E o braço seria, né, em relação ao eixo, né? Vamos ilustrar aqui, ó. Pegar, por exemplo, tentar desenhar aqui uma portinha. Tá aqui a maçaneta, né? O eixo de rotação, vamos considerar que é aqui, ó. Né? Então aqui eu tenho o eixo de rotação. Né? Se eu aplicar uma força F, né, você pode tentar fazer isso agora na sua casa. Ó. Se eu aplicar uma força F bem nesse ponto aqui, ó, com o meu dedo, né, eu vou conseguir fechar a porta? Provavelmente, né? Vai ficar até fácil, né? Se exatamente nesse ponto eu colocar o meu dedo e empurrar, né? Então aqui em relação ao eixo de rotação, eu tenho uma distância d, né? E ficou tranquilo. Agora, se eu fizer, né, essa mesma tentativa de fechar a porta com apenas um dedo, aplicando a força aqui nesse ponto, né, próximo do eixo de rotação, aí você vai ver que ficou bem mais difícil, né? Aqui eu tenho uma outra distância. Você vai ver que se você pressionar aqui a porta próximo do eixo de rotação, você quase não fecha ela. Precisa de uma força muito maior, né? Por que acontece isso? Digamos que você aplica F aqui igual, sei lá, o mesmo valor em newtons que aqui. Aqui na ponta você fecha, porque aqui o torque é maior, porque o braço é maior, né? Então o torque seria aí a definição de força em relação a um braço, ou seja, é a força da máquina, né? Um outro exemplo, ó, se eu tiver aí uma caminhonete, sei lá, uma S10, né? E um carro de passeio comum, né? Um carro. Em valores de potência, se você analisar o motor da S10 e do carro, quem é mais potente? Pode ser que esse carro aqui seja mais potente, né? Então, na pista, ele vai até atingir velocidades maiores, não é isso? Mas se eu colocar carga, né? Se eu colocar, sei lá, 500 quilos aqui na S10 e no carro, aí essa S10 aqui, né? Apesar de ter uma potência menor, ela vai ter um desempenho melhor, ela vai conseguir carregar esse peso. Por quê, né? Porque ela tem um torque maior, né? O motor dela é mais forte, não é isso? Então, para a máquina é a mesma coisa. A gente tem a questão do torque. Imagina aí uma máquina, um ventilador, né? Ele até gira rápido, mas você consegue parar ele com a mão, porque o torque dele é baixinho, né? Agora, numa indústria, você pode ter aí uma máquina que gira até relativamente devagar, né? Com um torque muito alto. Se você coloca a mão lá, vai acontecer um acidente, né? Porque a máquina é forte. Então essa é a definição aí do torque, seria a força da máquina, né? Unidade de medida para torque, como é força em relação aqui a um braço, é newton vezes metro, né? Então aqui é newton vezes metro. Então aí torque ou conjugado é um outro parâmetro que vai aparecer bastante também para a gente.